Não fico impressionado porque eu sei do poder de Deus, nunca duvidei disso. Mas eu leio a história da igreja, relembro através das páginas, das fotos, com muita alegria. Porque sei que aqueles irmãos e irmãs, alguns dos quais estão entre nós, quando era aquela casinha pequena, quando era aquelas cadeirinhas de madeira, e não tinha nada disso, eles não deram um pouco, eles deram tudo de si para erguer esse templo e todas essas dependências. Com metade do grupo, menos da metade do grupo que nós temos hoje, numa condição financeira inferior àquela época, onde hoje, com o grupo que temos, a gente se arrasta para quase um ano para construir 2 banheiros e uma cantina. Para mim isso é uma vergonha tremenda. Para mim, como pastor, para a minha vida. É uma vergonha tremenda observar essa construção grandiosa por um grupo de pessoas, um grupo menor, com menos recursos. Só uma resposta, né? Talvez mais fé, quem sabe mais desprendimento e principalmente mais reconhecimento daquilo que Deus fez em suas vidas. E aí ergueu tudo isso. Às vezes falta no nosso meio pessoas com mais sabedoria, né? Eu perdi realmente muitas pessoas queridas. E às vezes vejo poucos jovens se lembrando da história, né? E ontem eu estava observando o irmão Constantino, né? Ele passou aqui, eu estava cumprimentando ele e a filha. E aí me veio a mente o irmão Antônio Oliveira. O Vinícius estava comigo no carro e ele falou assim: quanta foto, né, pai? Faz o irmão Antônio. Um jovem de apenas 19 anos. E eu falei assim: faz foto para você, imagina para mim. Quantas palavras e quantas coisas. E uma das coisas que o irmão Antônio Ribeiro falava é assim: pastor, eu só acredito que alguém se converta a participar da obra financeira se primeiro ela converter verdadeiramente o seu coração. Ele disse: um crente verdadeiramente convertido, ele jamais rouba do seu Deus. O irmão Antônio Ribeiro era um exemplo de contribuição, de dizimista, de campanha, de tudo que havia na igreja e até fora da igreja, né? O quanto ele ajudava as pessoas. E nunca teve riqueza material, né? Com aquilo que Deus dava, supria todas as necessidades. Então, muitos outros exemplos aqui na nossa igreja. Como a igreja pode alcançar unidade se na hora que a gente vai construir uma simples sala, nós temos 40 que participam e 200 e tantos que não participam? É difícil, mas todos os 200 e tantos vão usar, vão ter acesso, vão participar daquilo que poucos fizeram. Igreja não é assim, corpo não é assim, todos têm que se envolver, e não importa. Um dia eu falei para uma irmã que chegou e disse assim: pastor, eu fico com vergonha de chegar lá na frente e colocar R$5, aquilo me parte o coração. Eu falei: vergonha maior é a senhora reter, guardar ou gastar em outra coisa. Porque Deus não olha essa questão da quantidade. Basta ver o texto explícito daquela mulher que deu algumas moedas, era todo o seu sustento. Então há muitas justificativas, muitas desculpas para não fazer parte, não contribuir com a obra da igreja, a obra de missões, a obra da assistência social. E nós estamos aqui, quero finalizar minha palavra dizendo isso, com um ministério que ele tem 3 direções. Com relação a Deus, nós estamos aqui na terra só com o propósito, está na Bíblia. Deus nos criou para o louvor da sua glória. Nós estamos aqui na terra somente para isso, para adorar Deus pelo que Ele é. No ministério, com relação aos nossos irmãos, como igreja, como corpo, nós estamos aqui, irmão, para edificar uns aos outros.
E eu tenho falado isso constantemente. Se a sua palavra não vai abençoar, fecha sua boca. Se a sua palavra só vai criticar, causar problema, machucar, magoar, não fala. Se aquilo que você faz, seja aqui na frente, seja na sala, em algum lugar, não traz edificação, não ajuda, não abençoa o seu irmão, para que serve a sua vida? Porque esse é o ministério com relação à igreja, aos irmãos, edificar. Está lá escrito aos Efésios: nós estamos aqui para edificar uns aos outros. E finalmente o ministério com relação ao mundo é a evangelização e o auxílio. Como disse Paulo, precisamos pregar o evangelho, e há de nós se não fizermos isso. E como disse Tiago, se nós mandarmos a pessoa embora depois de orarmos por ela, e não dermos um pão nem uma roupa para ela se aquecer, um cobertor, a nossa fé, ela perde o sentido. Então, como igreja, nós estamos no mundo com esse propósito tríplice, e não podemos perder de vista essa nossa responsabilidade. Portanto, quero conclamar os irmãos nesse dia em que celebramos a unidade batista, a pensarmos nisso. Como igreja, a palavra-chave é cooperação. É a palavra que indica toda a nossa denominação como devemos ser. Com outras igrejas, com outros irmãos, para com a denominação, com as nossas convenções, com as juntas de missões, com as campanhas, a palavra chama-se cooperação. Por isso que os ministérios da igreja são criados para ter interdependência e uns ajudar os outros. Porque ninguém vive sozinho e ninguém pode trabalhar sozinho. Jesus disse exatamente isso, né? Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo, esses que me deste. O mundo não te conheceu, eu porém te conheço, e eles também compreenderam que tu me enviaste. Lhes fiz conhecer o teu nome e te farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. É muito bom poder dizer isso. Jesus está em nosso meio. Mas é melhor dizer ainda: Jesus está em nosso meio e eu estou junto com o meu irmão para testemunhar de Jesus. Essa é realmente a tônica da unidade em todos os aspectos, com esses pilares que nós citamos nesta manhã, para que Deus grandemente abençoe a vida das nossas igrejas espalhadas por esse nosso Brasil e por todo o mundo, e em particular com a Igreja Central. Amém? Curva sua mão, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra maravilhosa de João, esse texto da oração de Jesus pelos seus discípulos e por extensão a todos nós. Queremos te agradecer pela tua misericórdia, que é tão grande, Pai, a ponto de não nos ter consumido ainda da face da terra. E queremos te louvar porque tu sabes o desejo dos nossos corações, o quanto temos buscado, Pai, promover a paz, a unidade, a comunhão, o amor, a justiça no seio do teu povo. Te agradecemos porque o Senhor nos tem permitido, nos tem dado oportunidades, e temos visto resultados da ação do teu Espírito em nosso meio. Nós queremos suplicar que o Senhor ainda continue transformando, Pai, as vidas, pela tua misericórdia que é grande e pelo teu muito amor com que o Senhor nos tem amado. Obrigado pela existência desta igreja, obrigado pelo teu cuidado imenso sobre as nossas vidas. Queremos pedir nesse instante que tudo quanto partilhamos nessa manhã, através dessa unidade, possa ser buscado de maneira realmente perseverante, ó Pai, que persigamos esse alvo para tornar realmente a igreja central do Império Paulista uma igreja unida em muitos aspectos, segundo a tua palavra nos tem ensinado. Rogamos que seja esse o dia para a reflexão, para a oração, para o testemunho da nossa fé, um dia realmente em que as marcas da unidade sejam visíveis na vida do teu povo. Eu oro em nome de Jesus. Amém.